Astrologia, grafologia, terraplanismo. O que são pseudociências? Atualmente, as pseudociências elas vêm ganhando um espaço muito grande dentro da nossa sociedade contemporânea, por diversos fatores, né? Principalmente pela facilidade de disseminar informações, né? A internet ela me traz essa condição de fazer com que a informação ela percorra um grande espaço em muito pouco tempo. E então isso faz com que as pseudociências elas atinjam um grande número de pessoas. Mas o que é, né? O que são ou como podemos reconhecer e entender ou diferenciar as pseudociências de uma ciência real, né? Esse é um ponto muito importante. Então, por mais que a gente não tenha é, uma determinação total do que é uma pseudociência, né? A gente tem vários estudos relacionados a isso, e então a gente pode pegar o que vai ser em comum desses estudos e a gente pode entender que o ponto principal para uma pseudociência ser uma pseudociência é a condição de não ter um método, né? Não ter um rigor metodológico. Isso faz com que a gente não tenha a capacidade de verificar, né? E a verificabilidade de algo, de uma tese, de uma teoria, é aquilo que define a ciência, né? Quando a gente pensa em ciências modernas, a gente pensa em algo que pode ser verificado, em algo que, quando alguém estuda e analisa e coloca como uma tese, como uma teoria, eu, depois dessa pessoa, posso verificar se aquilo que ele é, propôs dá certo ou não, né? É real ou não, é possível ou não. Então, as pseudociências ela não tem essa possibilidade de verificação. Ela não me traz um método onde eu, né, possa repeti-lo passo a passo, né, rigorosamente, e encontrar o mesmo resultado do que aquele teórico. Esse é o ponto extremamente essencial para a gente entender a grande diferença entre uma pseudociência e ciência, né? Vamos pensar, por exemplo, a ideia de astrologia, né? E cuidado para não confundir a astrologia com a astronomia, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, quando a astrologia ela define que o funcionamento de um determinado indivíduo, dentro do seu seio social, dentro das suas relações de poder, que envolve a vida social, é definida pela posição de determinados astros no momento do seu nascimento, é algo que, além de ser extremamente exagerado, que é outra grande característica, né? É uma afirmação exagerada, é, ela não pode ser verificada. Ela não pode ser verificada. Quando eu afirmo que é Marte que estava em tal local no momento em que eu nasci, isso faz com que eu seja dessa forma, tirando todos os contextos sociais, econômicos, políticos existentes nas nossas relações, né, de questões afetivas das instituições, eu simplifico. E aí é outra grande característica da pseudociência, é a simplificação. É eu pegar afirmações, né, extremamente exageradas, mas que são simples de entender. São fáceis de você assimilar. É, então, quando a gente pensa, por exemplo, então é muito mais fácil eu entender que determinada pessoa é daquele jeito porque o signo dela é tal, né? Que é um signo que só funciona para o Ocidente, porque o Oriente ele usa, dependendo do país dos Orientes, ele usa outra contextos, né, de signos e tal, então fica mais complicado ainda. Então é muito mais fácil definir e dizer, olha, você funciona assim porque seu signo é tal signo. A lua estava ali quando você nasceu, então a culpa é da lua, a culpa não é sua, a culpa não é da pressão social, a culpa não é da sua vida dentro do seio social, né? Não é uma construção complexa. Então, eu retiro toda a complexidade. Então fica muito mais fácil disseminar isso do que eu trazer, por exemplo, uma teoria de Einstein e querer disseminar, porque
para você entender o Einstein, você vai precisar de de um grande tempo de estudo, né? Muito tempo de estudo, assim, muito tempo mesmo de estudo para que você consiga assimilar tal situação. Então, você não consegue pegar a teoria do Einstein e disseminar na internet, num Twitter, onde você tem caracteres limitados. Mas você consegue disseminar a teoria dos signos, você consegue disseminar o terraplanismo, você consegue disseminar que uma pessoa ela é boa ou ruim por causa da grafia dela. Então, se a gente pensar isso, atualmente todas as pessoas elas têm um grande problema psicológico porque a grafia das pessoas atualmente elas não são tão trabalhadas como a gente encontrava anos atrás, né, décadas atrás, onde a gente tinha um método de ensino muito rigoroso por causa da grafia, né, e tal. Então, são afirmações extremamente fáceis de engolir, né, e de disseminar. Então a gente tem essa condição. E o outro grande ponto dentro dessas pseudociências é a utilização de um nome para garantir a validade daquela teoria, né, da pseudociência. Só que esse nome muitas vezes são nomes irreais, né? Então eu pego lá, crio uma teoria e digo, o pós-doctor de tal sobre aquilo, né, sobre tal coisa. E aí eu pego, é pós-doctor aí, mas se esse pós-doctor existe, esse cara, essa pessoa existe. Ou, como em vários casos acontece, eu pego um pós-doctor, pego uma pós-doctor de alguma área que não é a área da teoria. Né? Eu pego um matemático para falar, né? Eu pego um pós-doctor em matemática lá para falar sobre que não existe o aquecimento global. Então, ele é pós-doctor, mas ele não tem nenhuma validade, ele não tem nenhuma autoridade para falar sobre uma condição geográfica, biológica existente. Então, essas são as grandes características da pseudociência. E qual a grande problemática dessa pseudociência dentro da nossa sociedade? A grande problemática que a gente vai encontrar principalmente é a regressão. Né? Em vez de a gente estar evoluindo socialmente, humanamente, a gente está regredindo. A gente está voltando a ter problemas que não tínhamos mais. Né? A gente regride na ciência, a gente regride na humanidade, a gente regride na condição de sociedade. E esse é um grande problema que a gente precisa. A gente precisa muito ultrapassar. Né? A gente precisa muito conseguir criar meios para que a ciência real ela seja mais viável, mais acessível, onde as pessoas consigam e entendê-la, né? Consigam acessá-la de uma forma mais fácil. Né? E isso é um grande problema. A ciência ela é muito acadêmica, ela é muito exclusiva para aqueles pequenos lugares, para aquelas pequena quantidade de pessoas que estão ali dentro da academia. E a ciência ela precisa vir para a população de uma forma geral. Né? Claro que a gente precisa evoluir na educação para que isso aconteça. Esses e outros pensamentos você encontra aqui no canal Pense Muito.